Cambada, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, não necessariamente anime. Em quase toda história você tem essa coisa chamada personagem, que basicamente são aqueles que você acompanha ao longo da história. E uma coisa que eu vejo sendo muito comum, principalmente em comunidades de anime e mangá, é conversas envolvendo narrativa, enredo e desenvolvimento. Uma coisa muito comum quando se está falando sobre personagens é o seguinte pensamento: esse personagem é desenvolvido, logo ele é bom. Quando na realidade eu não concordo que seja muito bem assim. Mas vamos lá para eu tentar explicar melhor esse ponto. Quando a gente pensa em um personagem, a gente tem que olhar para o fato de que aquele personagem tem um papel em uma história. E para isso, um autor pode escolher uma dessas opções: desenvolver esse personagem, ou seja, levar ele de um ponto A até um ponto B, ou só fazer ele ser bem trabalhado. Aí você deve estar se perguntando, mas qual a diferença uma da outra? Eu espero que você tenha se feito essa pergunta. Vamos falar usando exemplos para ficar melhor de entender. A gente tem esse personagem aqui, o Eren, que é o protagonista de Attack on Titan. E ao longo da história, a gente vê que o Eren muda bastante. Pô, se você comparar o início da história, onde a motivação dele querer ver o mundo era simplesmente porque ele nasceu nesse mundo, para lá no final, depois de tanto acontecimento ruim, ele simplesmente dizer: a melhor bênção que alguém poderia receber é não vir para esse mundo. É um personagem que no começo da história olha para o mundo de uma maneira muito esperançosa e otimista, e ao longo da jornada ele acaba mudando sua visão e querendo dizimar todo mundo do planeta. Esse é um exemplo de personagem que mudou. Ele achava uma coisa, mas depois mudou sua visão após certos acontecimentos. Mas essa não é a única maneira de fazer um bom personagem. Então vamos falar dessa outra maneira. Em Hunter x Hunter nós temos esse outro personagem aqui, o Hisoka, e ele não é um personagem bem desenvolvido. Do começo ao fim, pelo menos até onde o anime de 2011 adaptou, ele não muda em nada. Do começo ao fim, ele é simplesmente a mesma coisa: um palhaço assassino viciado em lutar. Simples assim. Não tem mudança, não tem nuance, é simplesmente algo direto ao ponto. Isso significa que ele é ruim? Não. Eu adoro o Hisoka e acho que o fato de ele ser essa coisa simples, entre aspas, agrega porque as tramas de Hunter x Hunter normalmente envolvem desenvolvimento maior. Então ver um personagem que só quer fazer o caos é algo que eu acho bem divertido. O fato dele ser simples em uma trama complexa faz com que a gente não saiba qual vai ser o próximo passo. Em Shingeki mesmo, a gente tem esse outro personagem aqui, o Zeke, que por coincidência é irmão do Eren, mas enfim. Uma opinião muito popular dentro da fandom de Shingeki é a de que o Zeke supostamente não é um bom personagem, de que ele é superficial e nada desenvolvido. E sendo bem sincero com vocês, eu também penso isso, mas eu ainda acho ele um bom personagem. Ele é sim um personagem que é superficial e não é desenvolvido. Mas dizer que ele é um personagem ruim apenas por conta disso, eu acho um pouco de simplismo. O motivo para isso é muito fácil de se entender. Ele é um personagem que dentro daquela história não muda muito. Do começo ao fim, ele é o mesmo personagem. Inclusive faz até sentido, parando pra pensar que ele é um homem adulto. Não faria sentido ele mudar de pensamento do nada. E é justamente esse o ponto. Ele é um personagem legal de ver, porque a moral cinzenta dele faz com que a história de Shingeki siga para um caminho mais interessante. Ao mesmo tempo que ele está em Marley, ele também tem relações com os protagonistas. Eu não acompanhei Shingeki na época de lançamento, mas aquela cena em que o Zeke aparece depois da invasão de Marley me pegou muito de surpresa. Ver que, na verdade, ele tinha relações com os protagonistas fez com que eu achasse aquele personagem mais interessante. Ele não tá de nenhum lado e nem de outro. Ele tá no meio termo, justamente por conta da sua moral cinzenta. Ele é um personagem simples, que não é desenvolvido, mas que agrega pra trama de uma maneira interessante, pela visão dúbia que ele tem. E isso é um ponto que muita gente acaba esquecendo. Os acontecimentos de uma história podem afetar um personagem, e isso faz com que ele mude. Mas também um personagem pode afetar e impactar a história à sua volta. Não existe só um jeito de contar personagens em uma história. Acho que esse ponto é importante justamente pelo motivo que mencionei antes, das pessoas acharem que para um personagem ser bom, ele precisa necessariamente ser desenvolvido, quando na verdade existem outras formas de fazer esse personagem ser bom.
Personagens como o próprio Luffy de One Piece não precisam de um desenvolvimento para serem ótimos. Sim, é claro que ele muda em alguns momentos da história, mas foram pontos muito específicos, e foram bem poucos na real para uma história que tem mais de 1100 capítulos. A essa altura, outros personagens em outras histórias teriam mudado bem mais. É o que se espera de uma história que tem esse tamanho de duração. Em resumo, o vídeo é: um personagem pode ser bem desenvolvido ou bem trabalhado, ou até mesmo os dois. Isso é um ponto que eu vejo que muitas pessoas confundem, eu acho, ou só nunca pararam pra pensar. Se você concorda ou discorda de algo que eu falei, comenta aí pra gente ir conversando. Enfim, era isso que eu queria falar. Dá like e se inscreve caso você tenha gostado, e falou!